Bom dia a todos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Saudar o deputado Marcelo Dino, deputada Élica, deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputada Sara Pôncio. Conforme edital, passo a saudar todas as assessorias, a todos que nos assistem também pela TV Alerj. Conforme edital, passo ao item 1 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 2317 de 2028, autoria da mesa diretora, que modifica a resolução 810/97, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a fim de dar celeridade e uniformizar os prazos regimentais. Vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo, mas não sem antes mencionar a fala do deputado Luiz Paulo ontem, numa questão de ordem durante a sessão legislativa, que fez ali a consideração de que hoje ainda seria um dia para recebimento de emendas. Eu me manifestei ontem, deputado Luiz Paulo, no sentido de que o regimento ele fala em dias úteis. Por outro lado, a gente sabe também que no regimento, toda vez que tem o condão de apontar objetivamente que se trata de sessões, os dias são considerados nas sessões, sejam ordinárias ou extraordinárias, o próprio regimento aponta isso de forma clara e objetiva. Portanto, há uma talvez, dúvida aí na interpretação do que seria considerado dia útil, se é o dia útil tradicional, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aí, portanto, nós já teríamos ultrapassado o prazo de 3 dias, regimental, porque o projeto entrou em pauta na quinta-feira, foi até objeto de uma discussão que eu entrei por vídeo, eu agradeço àqueles que tiveram a paciência de me ouvir diante das infames narrativas que foram criadas, deixando claro que esse projeto não é de minha autoria, projeto da mesa diretora, e, portanto, na sexta, na segunda e na terça-feira já estariam contabilizados os dias úteis. Por outro lado, há também o entendimento de que os dias úteis dentro do parlamento seriam os dias úteis parlamentares, embora o regimento não seja claro nesse sentido. Talvez seja até um motivo pelo qual, aproveitando o ensejo de ter, em processo de discussão, alterações no regimento para dar celeridade, desburocratizar, facilitar a atividade parlamentar, talvez possa ser um bom momento da gente deixar claro também essa contabilização de prazos. Então, eu trouxe a discussão, primeiro, depois para não ser acusado que eu criei algum óbice. Então, eu cumpri, já que a gente tem sessão semanal, objetivamente, a gente tem estado em compasso com tudo que tem sido discutido e a CCJ entregando. Então, nessa linha, eu apresentei. Escutei também algumas críticas do próprio Marquinhos, que se acha o oráculo do regimento, embora não seja, fala muita batatada, por sinal, dizendo que não deveria passar na CCJ antes, o que eu considero um absurdo. Toda proposição legislativa tem que vir à CCJ antes. Não importa de quem seja a proposição, ainda que seja uma mudança no regimento, pode ser uma mudança absolutamente inconstitucional. E quem vai dizer, antes do recebimento de emendas, se aquela proposta é constitucional ou não, é a CCJ. A partir daí, se abre emenda como qualquer outro projeto. Então, fica aqui também a minha discordância diante das baboseiras que eu tenho ouvido por aí, na condução dos trabalhos, que, aliás, eu estou sendo muito crítica a ela. Então, nessa linha, eu vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo, mas desde já me posiciono que não tem o menor problema da gente retirar de pauta, cumprir hoje mais um dia para recebimento de emendas. Eu mesmo pensei muito aí, nas minhas horas, final de semana e de ontem para hoje também, algumas proposições que a gente pode fazer em outros artigos do regimento. E aí, hoje, teria mais um dia para recebimento e a gente traz na próxima semana e faz uma discussão aqui para chegar a um consenso do substitutivo desse projeto da mesa diretora. Eu vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo. Presidente, só registrando que, em plenário, eu falei sobre essa matéria de forma educada e cortês. Acompanhei e agradeço a Vossa Excelência. Como é de meu hábito. E gostaria de ler para Vossa Excelência o artigo 208 do Regimento Interno. E o lerei, que para mim está claro, mas também concordo com Vossa Excelência, que se quiser mexer, é o momento. Artigo 208. O regimento interno poderá ser modificado ou reformado por meio de projeto de resolução. É o caso. De iniciativa de deputado, da mesa diretora, de comissão permanente,
ou de comissão especial, para esse fim criada em virtude de deliberação da Assembleia, e da qual deverá fazer parte um membro da mesa. Está cumprido na íntegra o 208, que o projeto é de resolução, originou na mesa diretora. Aí, senhor presidente, vem o parágrafo 1º, que é o X da discussão. Vou aguardar Vossa Excelência assinar os cheques. Não, estou prestando atenção. Vossa Excelência vai falar da ordem do dia, não é isso? Isso. Parágrafo 1º, vou ler lentamente. O projeto, após publicado e distribuído em avulsos, permanecerá, essa é a palavra-chave, permanecerá na ordem do dia durante o prazo de 3 dias úteis para o recebimento de emendas. Permanecerá na ordem do dia durante o prazo de 3 dias úteis. Para permanecer na ordem do dia, esses prazos de 3 dias úteis são 3 ordens do dia. Então, evidentemente, no meu entendimento, está claro, hoje ele completa o 3º dia para receber emendas. E aí, senhor presidente, pode haver a correção. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, o projeto será enviado à comissão de qualquer de justiça em qualquer caso. Então, depois dos 3 dias, como está escrito aqui, vem para a CCJ. Agora, essa redação pode ser mudada. Perfeito. E antes de ir os 3 dias, vira a CCJ. E também, se quiser, que não está escrito em lugar nenhum, corrigir uma outra discussão. Não tem projeto que vá a plenário que não possa ser discutido. Então, poderia aproveitar, a Vossa Excelência, apresentar uma emenda corrigindo essa questão e para que não haja nem a possibilidade de judicialização, tirar da pauta do dia de hoje. Aliás, por falar em judicialização, senhor presidente, da parte que me toca, eu estou muito feliz, porque nós estamos disputando pontos de vista no Supremo Tribunal Federal e o Brasil todo discutindo. Então, independente da vitória ser sua ou minha, quem vai decidir ou é o ministro Fux, verdade, ou uma das turmas, mas a gente já está fazendo história. Já mostra o nível de discussão que isso está. E a gente vê na discussão defesa para ambos os lados. Verdade. Então, essa é uma judicialização, por exemplo, que nos dignifica. Verdade. Obrigado, presidente. Eu que agradeço aí as discussões que foram, os argumentos que foram entabulados por ocasião da discussão desse projeto. E, de fato, ressaltei naquele momento ali a qualidade técnica da discussão e fico feliz que isso seja pauta nacional, esteja sendo submetido ao Supremo Tribunal Federal hoje, com tão fortes e judiciosos argumentos para um lado e para o outro. Eu tenho certeza que engrandece aqui o nosso trabalho e a qualidade do nosso trabalho. Então, parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez. A propósito, eu acompanhei, como disse, a sessão remota durante a quinta-feira, coisa que eu não tenho o hábito de fazer, mas acompanhei por via eletrônica, né? E constatei outro absurdo. O deputado Serafini, salvo engano, e Vossa Excelência também, querendo discutir a matéria e sendo impedido pelo Marquinhos da mesa de discutir a matéria. Eu não vejo sentido nisso. O regimento é absolutamente claro quando qualquer deputado está legitimado a fazer discussão em qualquer proposição, em qualquer questão que vai ordem do dia. Isso não existe. Se viesse uma menção aqui no 208... esgotava esse Acho que a gente pode fazer uma alteração e sugiro desde já no 208, tirando essa dubiedade aí dos dias úteis e deixando claro que são 3 sessões legislativas. Então não tem esse dia útil. 3 sessões legislativas permanecem na ordem do dia para recebimento de emenda. A outra questão, a gente botar aí o passo a passo de que a matéria pode ser discutida, tem que vir a CCJ antes, retorna a CCJ após o recebimento de emendas.
E no primeiro dia poderá ser discutido. E em qualquer tempo, qualquer matéria na ordem do dia, ela é possível de ser discutida, encaminhada. E faz sentido. Porque no primeiro dia você discute, você abre um campo para melhorar a qualidade das emendas em função da discussão. Eventualmente até evitar determinadas emendas ou mudar a ideia de determinado parlamentar que queria fazer aquela emenda e foi convencido. Ontem um exemplo claro, aquele processo de discussão que a gente já tinha feito na CCJ, do financiamento via o Fundo Estadual de Combate à Pobreza de todo o programa de habitação, de regularização fundiária. Óbvio que tem ali todo o pano de fundo, se é financiado. Vossa Excelência mesmo levantou uma questão que teria absoluta razão se não houvesse a previsibilidade no fundo do judiciário. Claro que seria o mais apropriado, mas esse tipo de discussão, ele inibe, ele otimiza o processo legislativo, então não faz sentido não haver discussão. Ainda que seja uma discussão para obstruir, uma obstrução que seja para atrapalhar o processo, mas é do jogo, é um instrumento regimental. Que não era o caso. Presidente, pela ordem, rapidamente. Deputado Mink. Só um ponto, concordo, já chegou a um acordo, e eu acho muito bem, saúdo o acordo, saúdo o bom nível da discussão. Voltando aqui ao tema que Vossa Excelência chamou a atenção, presidente Rodrigo Amorim, de quinta-feira, realmente ter um projeto em pauta e não poder discutir o projeto é uma coisa que não tem o menor cabimento, porque senão não entrava em pauta várias vezes. Olha, vocês têm 10 dias para emendar e depois volta. Porque cada vez que entra em pauta, supõe-se que não seja só para emendar, é para emendar e para discutir. Quer dizer, você vedar a discussão de um projeto que esteja em pauta, eu acho que não tem cabimento nenhum. Deputado Mink, a minha insurgência quanto aos procedimentos que a presidência dos trabalhos vem adotando, absolutamente antirregimentais, não é de hoje, não é de quinta-feira. A propósito, na semana passada, a deputada Sara presidia a sessão e havia um projeto de autoria do presidente em exercício Delaroli, versando sobre a questão da prorrogação, extensão de horários dos vagões destinados exclusivamente às mulheres. E aí, por óbvio, o presidente Delaroli não é o gênio da lâmpada legislativa e resolveu apresentar um projeto que nenhum deputado em nenhuma legislatura tivesse apresentado antes. Eu mesmo sou autor, em 2019, de um projeto nesse sentido, e me deparei com outros projetos na casa, deputada Franciane, deputado Canela, deputados de diversas matizes ideológicas apresentando projetos similares. E aí eu fiz uma questão de ordem, porque a prejudicabilidade à luz do regimento pode ser aduzida a qualquer tempo. E eu identifiquei a prejudicabilidade, como a gente tem feito ao longo desse tempo todo, e tem feito até de forma... A gente tem feito até de forma cordial. Olha, na dúvida, ao invés de haver uma... Alguém pode atender o Hugo Alberto aí para mim, por favor? Ao invés de haver uma decisão ali sem o embasamento, volta a CCJ, a gente rediscute e a gente tem conseguido entregar na sessão seguinte. Sempre tem sido feito assim. E aí o fato é que eu escutei do poderoso Marquinhos da Mesa que o projeto era do presidente. E aí eu fiz, em primeiro lugar, que para ser presidente da Assembleia Legislativa tem que ser eleito, que não é o caso. Então, não vou aceitar imperialismo. Enquanto eu tiver que me insurgir regimentalmente, vou me insurgir todas as vezes, seja quem for. Pode ser do presidente em exercício, pode ser do Marquinhos da Mesa, pode ser de quem for. Então, vou deixar claro e faço isso como presidente da CCJ. Se eu não tiver essa postura de ser guardião do nosso regimento, não faz sentido eu estar aqui. Então, não aceito esse tipo de condução ditatorial que tem sido adotada, de subverter qualquer regramento, que é o que dá segurança jurídica a todos os deputados. E mais, nunca fui soberbo nessa casa, mas dessa vez, em relação a esse projeto, estou sendo. E eu vou usar toda a minha força para que esse projeto seja absolutamente e integralmente vetado. E aí seja rediscutido no momento adequado. Já estou fazendo aqui, que inicio hoje as diligências junto à Casa Civil para que o projeto seja vetado. Em primeiro lugar, que ele é mal escrito. Segundo lugar, que ele foi extremamente deselegante e descordial com muitos colegas nessa casa, e não falo nem por mim, não. Falo por outros projetos que estão anexados ao meu e outros projetos que versam sobre a questão atinente ao transporte público de passageiros, mais especificamente aos vagões exclusivos para mulheres, que é uma pauta de muitas mulheres nessa casa e que foi, de forma eleitoreira,
porque o ex-deputado Charles Batista veio aqui fazer diligência, está em plena campanha eleitoral. Então, eu acho uma falta de elegância, de cortesia com os colegas e de uma covardia atroz. Então, eu vou me insurgir, seja quem for, que tenha aqui a disposição de querer atropelar o regimento e ser covarde com os demais colegas. Então, dito isso, e falo isso de forma muito objetiva e falo aqui publicamente para que depois não vire fofoquinha. Então, vou trabalhar diuturnamente para que esse projeto seja vetado. Presidente. Deputada Élica. Rapidamente, que a gente está discutindo aqui a questão da ordem do dia, 3 dias úteis, e Vossa Excelência falou de modificar esses 3 dias úteis para 3 sessões legislativas. Eu acho que ainda assim vai gerar ambiguidade, então minha sugestão é colocar sessões ordinárias. Pode ser. Sessão legislativa para não parecer coisa do ano, por exemplo. Mas aí a gente entra numa outra discussão técnica, que é o seguinte: considera as extraordinárias como sessões, porque a extraordinária também tem ordem do dia. Não, mas as sessões extraordinárias... Eu acho que, de repente, pode também incluir sessões são ordinárias e consideradas. extraordinárias, mas sessão legislativa eu acho que pode gerar ambiguidade, dado o conceito. Qualquer sessão que tem ordem do dia na Assembleia. No mesmo dia, pode haver uma ordinária e 2 extraordinárias, e aí já estaria esgotado o prazo de emendas. Olha só, a gente coloca a melhor escrita, Mas, por exemplo, dia de hoje, o deputado Amorim acordou com isso, né, de retirar de pauta. Imagine que ele não tivesse acordado, surgiria imediatamente outra questão. Iria a pauta hoje, ele marcava uma extraordinária da CCJ amanhã. Entendeu? E aí, a deliberação é dele. Então, a sessão extraordinária existe para o poder constituído fazer um pouco que deseja. A gente já fez sessão às 5, tomou uma decisão, não é esse presidente, não, já diversos presidentes, e chamam extraordinária às 7. Entendeu? Então, por mais que a gente queira, a gente não consegue amarrar de todos os lados. Tá. Se botar 3 sessões ou 3 ordens do dia, dá um sentido claro agora. 3 ordens do dia, eu acho que não gera ambiguidade nenhuma. Mas, enfim. Mas nesse caso, as ordens do dia, a sessão extraordinária também tem ordem do dia, entendeu? Sim, mas não dá para você cortar a desassociar hipótese isso. extraordinária. Não, e essa manobra de quem está conduzindo os trabalhos legislativos, a gente não consegue nem aqui, nem no Congresso Nacional, nem no Senado, a gente não consegue suplantar isso. Pô, no Congresso Nacional, você vota uma PEC às 2 da tarde, chama uma extraordinária. Volta em segunda discussão no mesmo dia. Discussão às 18 horas. Pô. Eu coloquei isso porque, quando fala sessão legislativa, pelo regimento interno, é 1 ano. É por isso que eu apontei. Ordem de dia, é claro. Fica mais Senão daqui a pouco vai gerar uma outra confusão sobre o que vem a ser a sessão legislativa ou não. 3 dias com sessões deliberativas. Mas o parágrafo primeiro não está escrito sessão legislativa, não. Está escrito ordem do dia. Sim, mas meu comentário foi em cima do que o presidente falou. Para ficar claro que são mas eu entendo que a deputada Élica fala a sessão é o ano, né? Então, aí... Vamos ajustar no substitutivo. A redação do primeiro, a única confusão que está dando é o prazo de 3 dias. Se zarpar o prazo de 3 dias, acabou. Acho que resolve. Bem, a contradição. Vamos então, vou submeter, para não ser uma decisão monocrática, vou submeter ao colegiado a retirada de pauta diante dos argumentos que já foram trazidos. Então, aqueles que aprovam retirada de pauta, permaneçam como estão. Aprovado, está retirado de pauta, a gente traz na próxima quarta-feira, sendo certo que o dia de hoje também será destinado à apresentação de emendas. Passo, então, ao item número 2 da pauta. Trata-se das emendas de plenário ao projeto de lei 6030 de 25, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a implantação de bases de fixação e postes e suporte de qualquer natureza para soluções de vídeo monitoramento e dá outras providências. Meu parecer é favorável às emendas 4, 5, 6, 7, 17, 43, 48 e 50, favorável com subemenda à emenda número 14, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 8 e 18, 29 e 39, prejudicadas as emendas números 16, 19, 30, 38, 40, 42,
45, contrário às emendas 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 44, 46, 47 e 49. Esse é o parecer em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, primeiro fazer um apelo a Vossa Excelência. Esse projeto está na casa há bastante tempo. Verdade. E, pós esse projeto, o governo emitiu um decreto definindo os conceitos do projeto Sentinela. E, mais ainda, encaminhou um edital ao Tribunal de Contas para licitar tudo. Não somente as câmaras, mas também a plataforma da inteligência artificial. Projeto baratinho, de 2 bilhões de reais. O tribunal criou uma série de problemas com o edital. E esse que eu vos falo judicializou. Porque este decreto do governador, entre outras coisas, contrariava este projeto que está na pauta, estava na pauta, estava aqui há quase um ano, e contrariava, não sei qual foi o obsessor do governador nesse caso, porque por decreto ele está revogando uma lei. Certamente habita o 5º andar do Palácio Guanabara. Isso aí só pode ser um obsessor, né? Um decreto revogar a lei. Eu judicializei, o desembargador deu o prazo de 30 dias úteis para todo mundo falar, está no prazo ainda. Bom, mas nessa pilha de documentos que eu li sobre o projeto Sentinela, é que me inspirou as emendas modificativas 2 e 3, que eu queria fazer uma proposta a Vossa Excelência. O que eu queria com a emenda modificativa 2 e 3? Pô, se eu vou botar 300 câmaras, elas têm 300, 500, quantas for, vai chegar a 200 mil, mas tem que ser gradativamente. Eu quero que essas câmaras funcionem também como barreira fiscal para diminuir a sonegação. É mais ou menos óbvio. O caminhão entra em Angapi, para aqui, descarrega, vai embora para a sua origem, a nota fiscal vai para o Espírito Santo, sem mercadoria, embarca no Espírito Santo, volta para cá, só nota fiscal, porque a mercadoria já está aqui. Uma sonegação brutal. Por quê? Porque não tem controle na BR-101 que liga o Rio de Janeiro ao Espírito Santo, lá no município de Campos dos Goytacazes. E se tiver câmera, esse controle é muito melhor. Então, eu queria sugerir a Vossa Excelência que pudesse juntar o 2 com 3 e fizesse um inciso, uma linha, uma subemenda a qualquer dos seus parágrafos. E se o governo não concordar com isso, ele veta e não prejudica. Mas não tem como não concordar, até porque tinha pelo menos representante da Fazenda assistindo. A Fazenda, no entendimento, vai aplaudir, porque uma das grandes metas nossas é a compensação e sonegação fiscal. E acabamos de verificar, né, lá em São Paulo, como aqui também, que o PCC, o Comando Vermelho, principalmente lá em São Paulo, o PCC, entrou de corpo, alma e divindade na área de combustível, né? Já está aqui. Já estão aqui firmes. E também, outro dia, teve uma ação policial também na área do cigarro. Então, acho que isso tudo ajudaria. Então, eu queria dar sugestão a Vossa Excelência em relação a essa questão. Talvez se eu pudesse botar um parágrafo no artigo 1º, juntava as duas, só para falar que... Sim. Porque, veja, eu tive cuidado de botar nos locais de interesse para a segurança pública e para minimizar a sonegação fiscal, onde já existe estrutura física apta a suportar câmaras utilizadas em soluções de vídeo monitoramento, poderá o Estado do Rio de Janeiro utilizá-la mediante comunicação, por aí vai.
Eu nem botei a palavra Obrigado. deverá. Muito razoável. A gente pode fazer a junção dessas duas, né, da 1 e da 3, É a 2 e a 3. a 2 e a 3, e botar num artigo separado. Porque já está com um caráter autorizativo e só faz a menção que eu considero necessária, até porque não é só questão de sonegação, não, é questão de segurança inclusive. Não vejo problema, não, e se todos concordarem, eu refaço o parecer aqui para aceitar a sugestão do deputado Luiz Paulo. Muito bom. Obrigado, presidente. Presidente, só para falar Deputado um Marcelo pouco Dino. sobre esse projeto de lei, falar que eu estive, né, presente, através da Comissão de Segurança, para ver esse projeto Guardião, onde das autorizações... Guardião não, é sentinela. Sentinela, desculpa. Sentinela, tá certo. Obrigado aí, gente. Sentinela Obrigado por chamar. Sentinela está subordinado ao senhor. Sentinela dormiu. Mas falar da importância, né, desse projeto tão importante, tão de grande relevância do governo, porque hoje você vem aqui na cidade, a quantidade de pessoas que são presos por reconhecimento facial é surreal. Mas eu coloquei, naquele dia, quando foi feita a apresentação, a minha preocupação com quem realmente vai ter o domínio sobre isso. Porque, por exemplo, na cidade de Duque de Caxias tem um centro integrado de comando e controle, que já existe há muito tempo, já gastaram acho que mais de 60 milhões, não sei quantos milhões foram gastos. E, salvo se eu estiver enganado, foi 6 ou 8 ou 10 pessoas que foram presas, diferente aqui da capital, onde aproximadamente, acredito que mais de 900 pessoas foram presas. E quando fala de Duque de Caxias, não estou falando de Duque de Caxias, ele é um consórcio, são várias outras cidades. E, infelizmente, a falta de comprometimento, às vezes, de quem está à frente de um trabalho tão importante como esse, que inibe realmente o roubo, não executa como deveria fazer. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, nosso decano Luiz Paulo, é exatamente que o governo, às vezes, gasta tanto, dá na mão dos municípios, e os municípios não executam como deveriam. Porque Duque de Caxias, por exemplo, que fica a cargo da prefeitura. E é uma incompetência que é surreal. É muito difícil hoje você ver uma prisão na cidade de Caxias ou qualquer outra que está sob o comando deles. E outra coisa, por que acontece isso? Não existe uma retaguarda, normalmente. Aqui na cidade, no momento que detectam uma pessoa ou o carro que esteja roubado, automaticamente eles são acionados, os policiais são acionados através do Zap, Segurança Presente, tantos outros aí, os policiais da região do Quinta DP, onde for, e consegue-se fazer as prisões. Mas você vê, quando, infelizmente, alguns equipamentos como esse, tão importantes, são utilizados para colocar pessoas como cabos eleitorais, para fazer campanha, acontece esse tipo de coisa. Então, me entristece muito ver um projeto onde o governo do Estado gastou tanto, como o Duque de Caxias, para outras cidades, e a gente não vê o retorno merecido. Você está falando do Sentinela ou do caso do... Não, estou falando de Caxias, na realidade, que tem o Centro Integrado de Comando e Controle, na realidade, o Sentinela vai ser praticamente a mesma coisa. E é entender como vai ficar. Eu sei que a polícia vai ter também o controle, mas, infelizmente, às vezes direciona na mão dos caras. Mas o Sentinela quando for implantado, vai estar linkado principalmente ao centro de controle que está aqui no centro da cidade. Mas só que nós temos o centro de controle em Caxias nós temos a polícia, só que o comando normalmente às vezes fica pela prefeitura. Mas essa é a minha preocupação, estou falando na prática. A ótica que quem vai administrar esse centro geral com essas 200 mil, 100 mil, 30 mil, quantas câmaras? Mais de 200 mil. Será a Secretaria de Segurança do Estado. Não, sei. Mas o que eu estou te falando é o que acontece hoje no Centro Integrado de Comando e Controle de Duque de Caxias, que o certo seria o Estado dominar tudo aquilo ali. Mas, na realidade, a prefeitura fica ali, aí vem secretário metendo o dedinho, e a coisa não acontece. Estou falando na prática, tá, Luiz? Eu não estou falando na teoria, olhando o futuro, não estou falando na prática. Se você for na minha rede social, você vai ver que eu venho batendo constantemente, está ali, os coronéis sabem do que eu estou falando aqui. Deputado Marcelo Dino, se me permite uma parte, pedindo desculpa desde já para o deputado Mink, que está inscrito também, mas a PM tem sua parcela de culpa nessa utilização para fins eleitorais de muitos programas da Polícia Militar. Então, eu falo aqui com todo respeito aos oficiais que aqui estão, a PM tem sua parcela de culpa. Não vou a isentar, começar pela patuscada de conferir o número 13
ao batalhão de Maricá. E aí, mais uma vez digo aqui, se o Coronel Menezes acha que vir almoçar com o presidente vai aliviar a barra dele perante o parlamento, está muito enganado. Porque eu continuo me insurgindo contra essa utilização eleitoral de dar o número 13, conferir o número 13 ao batalhão de Maricá. Considero isso um absurdo, um tapa na cara desse parlamento, um desrespeito à tropa. Então, tem ofícios da Comissão de Segurança dessa casa, tem ofícios meus, tem um pleito público. E aí não estou me referindo, claro, que eu tenho um posicionamento ideológico contrário ao número 13. Mas, se quisesse dar o número 22 em outro lugar, eu também não ficaria satisfeito. Então, considero absurdo. Tem um projeto de decreto legislativo para sustar isso. Eu espero que esse projeto venha à pauta. Na verdade, eu espero que o Coronel Menezes tenha um mínimo de consciência e refaça esse absurdo. Além disso, a gente está vendo tudo que eu tenho denunciado aqui de utilização, da instrumentalização da polícia em prol da campanha eleitoral do Coronel Menezes. E, anteontem, recebi a denúncia que o Coronel Menezes resolveu acordar e criar o tal do bairro presente. Sem conversar com ninguém, sem integrar a ação com o que já existe do programa Segurança Presente, que existe há mais de 15 anos. Então, resolveu, do dia para a noite, criar o tal bairro presente e está fazendo inaugurações aí, a torto direito, com bolo, festinha, banda de música. Assim, além de ser uma inutilidade, porque passa por cima de um programa que já existia, é de uma afronta, porque nenhum deputado é convidado, todo mundo é desrespeitado nas suas bases eleitorais, porque o poderoso futuro deputado Coronel Menezes quer fazer proselitismo político de inaugurar bairro presente a toque de caixa, porque está indo embora. Vídeo que acontece em Duque de Caxias, que é um vem absurdo. denunciando o coronel constantemente, é um absurdo. tudo que vem acontecendo, e o Coronel Menezes não toma uma atitude. É um absurdo. Caxias está uma balbúrdia, uma bagunça, o Proex tomando tiro, porque o Proex são policiais que, infelizmente, o 15º não tem o controle sobre eles. Normalmente, fazer essa denúncia aqui, os policiais vêm pedindo aos colegas para que se inscrevam no Proex, e aí eles vão realmente combater, e vem o mototáxi dizendo que existe acordo. Agora, que acordos são esses? É isso que eu acho que a gente tem que entender, o Ministério Público tem que entrar e entender que acordos são esses que motoboy vem falar que existe. Não, tem acordo que não pode subir, tem acordo que não pode... Isso é um absurdo. Eu não admito, como policial, que possa ter qualquer tipo de acordo. O acordo que tem que existir é a bala. Esse acordo tem que existir. Vagabundo pensou, tem que meter bala mesmo. Agora, vem mototáxi dizer para os policiais, e aí eu quero que fale que é mentira, que eu marquei o dia, marquei tudo, tem a câmera. Mototáxi falando que existe acordinho com o Proex, acordinho com o 15º, isso é um absurdo. Deputado Luiz Paulo, eu não sou pastor, não sou líder religioso, não sou pai de santo, mas às vezes eu falo com obsessores também. Hoje, inclusive, pela manhã, eu falei, logo cedo, um desses que habita o 5º andar, justamente para relatar esse absurdo que o Coronel Menezes está fazendo. E aí recebi a resposta seguinte, realmente o Coronel Menezes está abusando demais, são muitas reclamações, mas ninguém faz nada. Então, vou aqui somar os ofícios que já tenho feito, por exemplo, da gastança de dinheiro público com os voozinhos do Coronel Menezes de helicóptero da polícia para fazer campanha eleitoral, que até hoje não tive resposta também. Eu vou acrescentar aos ofícios para entender quem é o padrinho do Coronel Menezes. Quando ele estava para ser nomeado secretário e ficou ali agonizando um tempo que não era, ele não hesitou em pegar o telefone e ligar, implorando, chorando apoio para que fosse nomeado. Agora, a soberba precede a ruína, tá? Deputado Mink. Rapidamente é sobre o tema, mas com uma outra abordagem, tentarei ser mais curto para Vossa Excelência poder avançar com a pauta. Seguinte, sobre a questão da identificação biométrica e esse sistema todo para realizar prisões. Então, lá atrás, nós aprovamos, inclusive com seu apoio, com várias sugestões de delegados da polícia, a lei que veda a prisão por rédeas de reconhecimento facial, rédeas de reconhecimento fotográfico. O deputado Luiz Paulo estava exatamente nessa situação.
não vedava o reconhecimento, vedava a prisão por reles reconhecimento. Tinha que ter outras evidências. Isso foi várias emendas de delegados, houve o substitutivo de Vossa Excelência, foi aprovado. Por conta disso, quando começou a ser ampliado o programa da identificação biométrica, algumas pessoas, sobretudo do movimento negro, vieram me procurar se isso também não poderia ser algo que tivesse desvio em relação à questão do racismo, ou seja, que identificasse mais pessoas negras, etc. Então, o que nós fizemos, deputado Rodrigo Amorim? Nós, com 9 movimentos negros, fomos para o Centro de Comando e Controle da PM aqui. Ficamos lá 2 horas vendo como aquilo funcionava. E a conclusão que se chegou é o seguinte, que não tinha um viés racista. Até porque a cor não era um dos 18 pontos, era a distância entre os olhos, distância do nariz para a boca, distância entre as orelhas, ou seja, o reconhecimento não tem, entre os seus vários parâmetros, a questão da cor da pele. E mais, se viu que as prisões realizadas dessa forma eram muito mais eficientes do que entrar numa comunidade para prender alguém que tem tiroteio para lá e para cá e acaba morrendo gente que não tem nada a ver com o assunto. Então, isso foi muito interessante, porque se viu que esse assunto não é de reconhecimento fotográfico, é de reconhecimento biométrico. E isso realmente... É claro que isso pode e deve ser. Inclusive, eu tenho um projeto de lei que está tramitando, depois eu vou pedir até apoio, não sei se já passou pela CCJ ou não, que cria também um sistema de relatórios para ir ajustando o processo. Mas só para dar esse depoimento, para mostrar como nós, que vedamos a prisão por rédeas de reconhecimento fotográfico, foi reconhecido que esse sistema de reconhecimento biométrico é eficiente e não tem um viés racista, e os movimentos negros comprovaram isso. Era apenas esse testemunho que eu queria dar aqui, presidente. Obrigado, deputado Mink. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer retificado fazendo essa... Presidente. Deputado Luiz Paulo. Ainda sobre o tema... Cumprimentar a deputada Dani, que acaba de chegar. Eu não tive a oportunidade de ler o substitutivo, porque não está o substitutivo na pauta. E nem no seu voto está escrito que o senhor optou por substitutivo. Bom, então precisaria dizer que tem um substitutivo. Na verdade, ele não faz mudanças radicais no projeto original. Sim, mas por isso que não foi substitutivo para aparecer tem que estar dito no voto. Sim. E aí eu também, no substitutivo que eu acabei de ler, eu tenho uma sugestão a Vossa Excelência, que foi muito aqui discutida. No artigo 1º, como é que está escrito? Autoriza o Poder Executivo igualzinho. E lá no final, e demais tecnologias de vídeo monitoramento, independentemente de autorização prévia ou licenciamento por parte dos órgãos das entidades municipais. Isso pode sofrer uma ação direta de inconstitucionalidade, porque quem manda nas instalações prediais, postes, etc., em cada um dos 92 municípios é um município. Então, a sugestão que eu daria, e o senhor tem o seu ponto de vista, é que modificasse esse artigo 1º e isso também virasse um parágrafo, sem autorização. Porque, se for a justiça e isso cair, caiu o artigo. Caindo o artigo inteiro, prejudica o projeto. É só técnica legislativa de separar. Tá bom, está levado em consideração. Eu também faço essa retificação no texto do relatório, para que faça a junção das emendas 2 e 3 no artigo apartado e fazendo no artigo 1º também a redação em separado, mantendo a mesma redação, mas só fazendo separado num outro dispositivo.
Obrigado, Então, presidente. em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao item 3. Ao item 3 eu vou anunciá-lo, mas desde já digo que, como sou relator, estou retirando de pauta, porque são mais 50 emendas, e são emendas muito técnicas, e não me senti seguro na avaliação de algumas delas. Então, apesar de ter trazido a pauta, eu gostaria de mais uma semana, então estou pedindo vista para mim mesmo. É justo. Para a próxima semana, porque as emendas são, de fato, muito complexas. É justo. Eu vou anunciar, o item 3 da pauta, são as emendas de plenário ao projeto de lei 6659 de 25, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a distribuição aos municípios de parcela de 25% do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS. Portanto, está retirado de pauta a pedido do relator. Vamos ao item 4 da pauta, mas eu gostaria de passar a presidência dos trabalhos para a deputada Sara Ponço, que eu vou ter que me retirar antes do horário, e aí já seguir, na hora que tiver que ir, passar a presidência da deputada Sara. Projeto número 4 da pauta. Da relatoria da deputada Élica Takimoto, emenda de plenário ao projeto de lei número 4568 de 2018, de autoria do deputado Átila Nunes, que dispõe sobre a criação de programa de prevenção da saúde à síndrome da unha patela no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, a deputada Élica Takimoto. Favorável às emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Número 5. Número 5 da pauta. Relatoria do deputado Rodrigo Amorim, projeto de lei número 6945 de 2025, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a Lei Estadual número 2877, de 22 de dezembro de 1997, para vedar a inclusão de valores relativos a tributos na base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. Para parecer, deputado Rodrigo Amorim. Cadê o parecer, Léo? Pela constitucionalidade. É pela constitucionalidade, presidente. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Primeiro, agradecer o voto da constitucionalidade do deputado Rodrigo Amorim, porque, na última reunião, a deputada Sara Ponço, presidente da Comissão de Orçamento, quando foi se discutir as receitas e despesas do último quadrimestre de 2025, eu levantei essa questão do IPVA com o secretário de Fazenda. Por mais que a gente se esforce para parcelar IPVA, a inadimplência do IPVA não para de crescer. A última vez que vi já estava na casa dos 40%. Ainda há pouco sopraram no meu ouvido que já está chegando aos 50%. Ora, algumas expectativas. Ou a alíquota está impagável, né? Ou, somando a alíquota com o volume da indústria da multa, ninguém consegue pagar mais nada. Então, o que adianta ter uma alíquota brutal se a inadimplência é imensa? Porque a gente acabou de fazer um parcelamento, etc., e fomos ver, não cresceu a receita. E aí a gente pegou um pressuposto que é defendido por um ex-deputado da Casa, Alexandre, de bitributação, né? Por quê? Quando se define uma alíquota de ICMS, tem PIS/COFINS em cima. Então, seria retirar os tributos federais, isso calculá-lo, né, somente com o preço base, sem esses impostos.
Alguém vai dizer, tem LRF, tem perda de receita. Mas, se a Fazenda fizer esse estudo, muitas vezes ela pode concluir que nem sempre não, isso fez parte da minha tese de mestrado. Quando você vai fazer uma concessão, você busca a alíquota ótima, é aquela que dá a máxima receita. Uma alíquota, uma curva é assim, ó, como fosse uma senoide, que é a alíquota ótima, a máxima receita. Se a receita está muito baixa, se a alíquota está muito baixa, numa estrada, o número de veículos aumenta, o custo de manutenção aumenta. Se a alíquota fica muito alta, você perde fuga de veículos. Esse conceito econômico vale para tudo. E muitas vezes a alíquota tributária é chutada, sem medir a capacidade contributiva do usuário. Então, isso só reforça, né? A gente pode até, se for o caso, mandar a Fazenda estudar, etc., porque só reforça essa tese de buscar essa alíquota ótima, porque o IPVA não vem correspondendo. A gente aumentou a alíquota do ICMS, por exemplo, correspondeu. O deputado Amorim apoiou 18 para 20, correspondeu e rendeu 4 bilhões por ano. Porque tem determinados produtos que você compra, né? Claro que não da cesta básica que tem a lista que está reduzida. Tem outros que você pode tirar do teu consumo. Olha, você sai com o PVA, o cara tem multa, tem matrícula escolar, tem caderno. Se tu não for os últimos números, tem um monte de taxa do Detran. Você não paga. Não. E, evidentemente, se sair com o carro, tem um risco de ser rebocado, ou então deixa ele na garagem sem pagar. Então, eu só queria mostrar o sentido desse projeto, porque eu não rezo na cartilha de diminuir receita, eu quero é aumentar. E eu estou querendo esse projeto para que a receita aumente e provoque esse estudo. Obrigado, presidente. Mais alguém para discutir? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto número 6 da pauta, projeto de lei número 6934 de 2025, de autoria da deputada Tia Ju, que declara de utilidade pública o Centro Comunitário da Vila Proletária da Penha. Para parecer, deputado Rodrigo Amorim. Parecer pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto número 7 da pauta, projeto de lei número 6913 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que internaliza o convênio ICMS número 78, de 4 de julho de 2025, que prorroga e altera as disposições do convênio ICMS número 1, de 2 de março de 1999, cujo teor concede isenção do ICMS às operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde. Para parecer, deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente, parecer pela juridicidade. Em discussão. Para discutir, senhor. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Estou discutindo o projeto, não parecer que eu estou concordando plenamente. Esse projeto, não sei porquê, eu acho que ele chegou na casa tem quase um ano. Eu acho que ele dormiu, talvez pela Fazenda não ter demandado. E está criando problema em muitos municípios. Por quê? O material hospitalar, com isenção de ICMS, está regulado pela Lei Estadual 10.764, de 25. E ela se extinguiu, o benefício se extinguiu em 31/7 de 25. Então, nós estamos com um buraco imenso. Foi mandado a tempo, mas não veio à pauta. Tanto é que tem um artigo que visa tapar esse buraco. Não? Então, é para, na verdade, reforçar não somente a juridicidade, mas que o projeto vá à pauta. Obrigado. Mais alguém?
Desculpa, presidente. Faço coro a Vossa Excelência. Projeto importante, estava há um ano tramitando e é importante que o projeto vá à pauta e que a gente possa aprovar tão logo. Então, parabenizar a fala de Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo. Obrigado. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto número 8 da pauta, projeto de lei número 6918 de 2025, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara o município de Niterói como a capital da indústria naval do estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Rodrigo Amorim. Parecer pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto número 9 da pauta, de relatoria da deputada Sara Pôncio, projeto de lei número 4883 de 2025, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que institui o programa Abrigo Digital, destinado a promover a adoção e engajamento social em favor de animais em situações de vulnerabilidade, utilizando plataformas digitais integradas e pontos de acesso público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela juridicidade. Para discutir. Deputado Carlos Mink, para discutir. Eu concordo com o parecer, eu só acho que devia ser suprimido o artigo 5º, já é uma norma da CCJ, que fala regulamentação pelo Poder Executivo. A gente decidiu que não ia aceitar isso, porque dá a impressão que a lei só começa a valer depois de regulamentada. Então, era só juridicidade com emenda suprimindo o artigo 5º. E me permite uma parte, além de ser redundante, né? Porque toda lei que carece de regulamentação para entrar em execução não necessita desse dispositivo. Tá, vou colher a emenda, então, para parecer. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, juridicidade com emenda Com supressiva. emendas. Se ela já falou, acolheu. Acolhendo. É que está com problema auditivo. Eu falo um pouquinho baixo também, né, Não, deputado? eu ouvi, mas é com uma emenda supressiva, é só isso, Ele me deputado. recomendou O Luiz Paulo, ele me recomendou o CBD dele, mas não fez efeito. Eu botei aparelho auditivo, mas o CBD não está dando jeito para ele. É porque não é para esse fim. Mas tudo bem, depois eu dou qual é que é a outra modalidade. Projeto número 10 da pauta, projeto de lei número 3930 de 2024, de autoria da deputada Dani Balbi, que altera a lei número 7035, de 7 de julho de 2015, que institui o Sistema Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, e apresenta como anexo único as diretrizes e estratégias do Plano Estadual de Cultura. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Os próximos projetos são da relatoria do deputado Alexandre Knoploch, projeto número 11 da pauta, projeto de lei número 5548 de 2025, de autoria do deputado Tiago Galhaço, que assegura a realização de manifestações culturais vinculadas às vigílias evangélicas nas instituições estaduais de ensino superior, nas escolas públicas estaduais e nos espaços culturais públicos estaduais e das outras providências. O parecer do deputado Alexandre Knoploch é pela constitucionalidade. Pela em ordem, discussão. presidente, pela ordem. Eu vou pedir vista desse projeto, já explico por quê. Porque esse projeto devia de ser para todas as religiões, não para uma religião só, entendo eu, dentro do princípio da equidade, do princípio do Estado laico, porque, na verdade, ele cria várias situações garantindo apresentações, declamações. Eu quero dizer que eu sou completamente favorável a isso. Tem que ter mesmo essa liberdade, mas ele restringe a uma única religião. E, na verdade, essa liberdade deveria ser... Então, é esse o objeto do meu pedido de vista, se Vossa Excelência me conceder. Está concedido o pedido de vista para o gabinete do deputado Carlos Mink. Projeto número 12 da pauta. Projeto de lei número 6643 de 2025, de autoria do deputado Marcelo Dino, que desafeta áreas urbanas consolidadas dos bairros Caiçaras e Sabiá, no município de Arraial do Cabo, dos limites do Parque Estadual da Costa do Sol e da outras providências. Parecer do deputado Alexandre Knoploch é pela constitucionalidade. Para discutir. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Mink e segundo deputado Luiz Paulo. Veja, presidente, a lei do SNUC,
que é uma lei federal sobre o sistema de unidade de conservação, ela regra como se pode reduzir uma unidade de conservação. Um dos pontos que a lei exige é as coordenadas exatas das áreas a serem desafetadas, que não consta aqui no projeto. Eu conversei com o deputado Marcelo Dino, defensor dos animais, que recentemente fez uma blitz muito pertinente, né? Muito pertinente, que eu aplaudo. Eu estava explicando para ele que eu mesmo já fiz leis tirando pedaços de unidade de conservação que eu mesmo tinha criado, quando ficou comprovado que existia uma comunidade que morava lá antes da unidade. Então, não há um óbice de uma unidade de conservação. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente amplia uma outra área boa. Então, a gente melhora a qualidade da unidade, né? Tira um bairro. Eu já fiz isso na Serra da Tiririca. A gente criou por lei, tiramos um pedaço e ampliamos o outro para a área das Andorinhas. Então, não há óbice em relação a isso. Eu mesmo já fiz. O problema é que há uma série de regras. Tem que ter audiência, tem que ouvir o órgão, tem que ter a coordenada exata. Eu expliquei para o deputado Marcelo Dino, ele entendeu perfeitamente. Inclusive, uma dessas áreas, Marcelo Dino, deputado, que Vossa Excelência quer tirar, nós consultamos amigos nossos lá de Arraial do Cabo, e realmente é um bairro antigo, consolidado. Não tem sentido um bairro consolidado estar dentro de uma unidade de conservação. Então, realmente é verdade. Mas tem que ter uma série. Então, eu proponho que seja retirado de pauta, e o próprio autor, eu não vou pedir vista, eu acho que o próprio autor, ele pode estabelecer contatos, pegar uma orientação, inclusive, do próprio INEA, etc., e cumprir aquilo que a lei federal determina. Por exemplo, as áreas específicas, as coordenadas exatas das áreas a serem desafetadas. Se o deputado Marcelo Dino concordar, ele mesmo pede vistas para o autor e corrige o projeto. Eu quero deixar logo claro, aonde houver um bairro consolidado, eu concordo com essa ideia, nada é intocável. Se for demonstrado isso, eu mesmo já fiz. Quer discutir, deputado Luiz Paulo? Olha só, a primeira coisa que ele queria colocar é exatamente o que falou o deputado Carlos Mink. E quando ele falou da Serra da Tiririca, ele só esqueceu de dizer que, na época, ele o fez por decreto, porque ele era secretário, não foi como parlamentar. A lei original foi por lei. Não, mas eu ampliei por decreto. Por decreto. Foi uma grande discussão. Sim, aqui. Mas o que a gente retirou foi por lei, porque é obrigatório. Você não pode retirar por decreto. Sim, mas o que eu coloco aqui, ele tem razão, não estou tirando razão. Eu queria fazer um voto divergente. Era baixar em diligência a Secretaria do Ambiente para que ele definisse as coordenadas geográficas. Porque nenhuma assessoria daqui tem condição de fazer isso. Pode ser também. Então, eu queria dar esse voto alternativo. Se o deputado Marcelo Dino concordar, eu acho bom também. Primeiro, agradecer, né, estar discutindo um projeto com os nobres deputados aqui, que são decanos, são antigos aqui nessa casa. Mas dizer aos nobres deputados, né, que eu agradeço, mas falar também que eu estive pessoalmente, tanto no Sabiá quanto no Caiçara. E o que eu pude ver ali já é um... Sabiá só tem na sua casa, né? Tem não. Você viu lá o que acontece, né? Viu lá o cara com a cara no chão, né? O Mimica até falou. Mas, assim, eu estive presencialmente, em loco, para poder ver realmente como as pessoas... Como se deu tudo aquilo ali. Primeiro, pela omissão, tanto do Estado quanto do município, por décadas. E o que eu pude presenciar, presidente, são pessoas carentes, principalmente no Sabiá, que vieram e falaram: deputado, para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. E ali tem instituições ali que abrigam mulheres, tem várias pessoas que realmente precisam. Tem alguns ali que são até, em alguns lugares ali, são de veraneio, mas uma boa parte, principalmente no Sabiá, são pessoas totalmente carentes. E com isso, nós fizemos uma reunião tanto com a Prefeitura, quanto junto com o INEA, e ali nós entramos ali num acordo, começou-se a fazer um estudo para que isso pudesse acontecer.
Mas se Vossas Excelências observarem no artigo 3º, o Instituto Estadual do Meio Ambiente, INEA, em conjunto com o município de Arraial do Cabo, deverá elaborar memorial descritivo e mapa de georreferenciamento, delimitando as áreas desafetadas para fins de atualização dos anexos cartográficos e memoriais do Decreto Estadual 42.929/2011, que criou o Parque Estadual da Costa do Sol. Então, na realidade, a gente está também dando poder para que eles façam, determinando aqui, para que eles possam fazer isso. Tanto o município, junto com o INEA, com o Estado, para que possa fazer essa geolocalização, para que não venha se cometer algum erro e entrar numa área que não deveria. Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não? Não, eu li esse artigo. O problema é que a lei nacional diz que para aprovar uma lei que desafeta, já tem que estar no texto da lei a coordenada. Não, tudo bem, mas só estou justificando que aqui. Você mas tinha essa preocupação. Isso, a gente tem essa preocupação, mas eu vou... Só me dá também uma parte. Pois não? Olha só. O artigo que o senhor falou é verdadeiro, mas ele está em contradição com o artigo 1º. Porque o artigo 1º diz que ficam desafetadas. E depois vem o estudo. Olha, então tinha que ser... Faz o estudo... E depois desafeta. Depois desafeta, porque desafetada já está. O estudo não vai servir... o estudo seria só como fosse uma regulamentação. E o Vossa Excelência, nesse caso específico, por isso o cuidado, está fazendo com reta intenção. Proteger os mais fragilizados. Mas também não esquecendo do meio ambiente. Não, não é isso não. Mas já aconteceu outras discussões, inclusive, salvo erro de memória, em Niterói, que se desafetou uma área a favor da especulação imobiliária. Você está entendendo? Por isso, esse cuidado de ter o perímetro. Porque, como nós não conseguimos aqui estabelecer o perímetro, se um órgão público define o perímetro, a responsabilidade é dele. A gente referendou o que eles fizeram, porque a gente não tem estrutura interna para isso. Vossa Excelência me concede... Desculpe, Luiz Paulo. Então, se o senhor acha que não deve... Eu acho que o baixar em diligência resolve. E o senhor, com a sua capacidade, taca fogo no... Fogo, quer dizer, acelera lá o... O taca-fogo eu já não gostei dessa parte. É que ele é Botafogo, mano. Só não, sou tricolor. Mas ele fica em cima lá do... Fica lá em cima do INEA, para o INEA fazer isso o mais rapidamente possível. Tudo bem se a gente acolher... Vamos retirar de pauta e... Retirar de pauta? Retira de pauta e a gente tenta aprimorar, então. E aí a gente acolhe a sugestão do deputado Luiz Paulo, faz a baixa diligência e a CCJ vai... Presidente, questão de ordem. Eu entendo os argumentos da discussão, mas eu me coloco aqui, inclusive na presença dos trabalhos, muito reticente a essa questão de baixa diligência, já manifestei isso outras vezes. Considero que, de certa forma, é uma diminuição da nossa capacidade legislativa ficar consultando o tempo inteiro o executivo para que a gente possa legislar. Acho que a gente tem a capacidade aí, falo como autor de muitos projetos e tenho a humildade de dialogar com quem entende do assunto, da matéria, às vezes da região, mais do que eu. O deputado Luiz Paulo, por exemplo, é um especialista em várias áreas, né? E costumo conversar muito com ele sobre vários temas. Eu acho que o deputado Marcelo Dino, que é o autor da matéria, pode tentar corrigir. Perfeito. Sem, porque... Pedir vistas e correr atrás dos dados. As vistas costumam demorar muito. Positivo, e aí a gente está no... discutindo aqui. Deputado Amorim, olha... E é um projeto de grande relevância e requer, na realidade, nobres deputados, urgência, porque são pessoas realmente carentes, são pessoas que realmente precisam e que daqui a pouco eles vão ficar sem um teto. Porque não existe nenhum projeto hoje habitacional para poder acolher essas pessoas. Então, a gente precisa dar celeridade nesse projeto para que a gente possa dar um respaldo jurídico para que possa acontecer isso. A condição dos trabalhos é a decisão da presidente, mas... Deputado Marcelo Dino, você resolve esse problema. Tá ok. O que acordar
Está ótimo. Eu Não estou tenho dúvida que pampando. Vossa Excelência estão aqui para Também, O que também. eu queria Bem, joguei só... a bomba e vou me retirar. Eu só queria Agradeço contestar o muito carinho. deputado Beijos, até Amorim. mais tarde. Deputado Amorim. Não, só contestar, não tem embora. Você está certo. Não. Contestar na seguinte, na seguinte questão. Amorim, Houve você época está subalimentado. que a CCJ baixava em Tô achando que você diligência tá com determinado subalimentado. órgão para análise de mérito. E o órgão devolvia fazendo análise de constitucionalidade. Ora, Não tem que sentido. Não tem sentido não tem nenhum. sentido. Porque tem questões de mérito que, por mais que a gente tenha conhecimento, a gente não pode resolver. Porque aqui é produzir um mapa com coordenadas geográficas. Não tem como. Quem deveria, inclusive, fazer isso é a famosa CEPERJ, se fizesse concurso público e tivesse quadro técnico. Nosso mini IBGE seria para isso. Então, essa é uma questão, ou ele vai lá na FEMA, ou no INEA, onde o órgão que ele quiser, no meio ambiente, Já não existe mais. e acorda essa planta, essas coordenadas geográficas, etc., e coloca aqui com um anexo dizendo que... ou baixa em diligência, ou aceita qualquer coisa. Eu vou conceder vista, deputado. Não pode ficar assim... Sim, Eu perfeito. aprovei, mas não fiz o estudo. Sim. Não, tudo bem. A gente vai aprimorar aqui e eu peço... E está concedido, então, um pedido de vista do seu Pela ordem, deputado. Obrigado, presidente. pela ordem, presidente, rapidinho. Deputado Carlos. Só para concluir, Marcelo Dino, deputado, também Luiz Paulo. Então, uma informação básica. Esse decreto que criou esse parque é de 2012, eu era secretário. Nós preparamos isso ouvindo os 6 municípios. É o único parque estadual que é descontínuo. Tem pedaços em 6 municípios diferentes. Tem 10 mil hectares aproximadamente. Foi o maior esforço de preservação da região. Inclusive, a gente ganhou os hoteleiros para isso, provando que, se não tivesse proteção e as encostas fossem ocupadas e tal, acabava matando a galinha dos ovos de ouro, que era o turismo. Então, os hoteleiros acabam. Os prefeitos, os 6 prefeitos, para apoiarem, colocaram uma série de condições. Queriam contrapartida de saneamento, de trilhas, de não entrar em áreas onde o município já tinha licenciado alguma coisa, e todas essas condições foram aceitas por isso. Isso não significa que ele não tenha que ser constantemente corrigido, como pretende Vossa Excelência. Quando a gente duplicou o Parque dos Três Picos, que é o maior do Estado, a gente tirou algumas áreas que tinham comunidades antigas que eram pequenas e acrescentamos outras áreas melhores. Nesse caso, por exemplo, essas 2 comunidades que Vossa Excelência pretende tirar devem ter aproximadamente, no máximo, 100 hectares cada uma. Num parque de 10 mil hectares, isso seguramente não será relevante para o conjunto do esforço de preservação de dunas, restingas, costões rochosos, etc. Então, só para situar como ele foi criado e como esse vosso esforço provavelmente não compromete o objetivo principal desse parque que nós criamos em 2012. Já existe um estudo da prefeitura lá, com todo no mapa, tem tudo isso, nós temos isso aí, eu vou pegar e aprimoro aqui, Perfeito. no caso, o projeto. Obrigado. Então, está concedido o deputado. pedido de vista. Dando continuidade na nossa pauta, os projetos de relatoria da deputada Élica Takimoto, número 13 da pauta. Projeto de lei número 6011 de 2025, de autoria da deputada Marina, do MST, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Agroecólogo e da Agroecóloga. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Parecer pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Número 14 da pauta, projeto de lei número 6015 de 2025, de autoria da deputada Zeidan, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia de luta em defesa do curso normal. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Pela juridicidade. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Deputada Élica, eu fui ler até a justificativa. Né? Vossa Excelência é uma especialista em educação.
porque eu sempre tive uma curiosidade, estou discutindo para saber de Vossa Excelência, que é da minha época, o Instituto de Educação Carmela Dutra. E lá tinha curso normal. E eu estudava na escola técnica. E ficava muito triste que as moças do Instituto de Educação, no bonde, só gostavam de namorar os rapazes do colégio militar. E eu ficava sobrando. Eu era da escola técnica, era inclusive rival do colégio militar. Mas eu sempre fiquei incomodado com esse nome curso normal. Porque quem não fosse do curso normal seria do curso anormal. Né? Aí achei que talvez esse nome tivesse mudado. Aí fiquei curioso para perguntar a Vossa Excelência se ainda se chama curso normal quem estuda no Carmela, no Estudo de Educação do Sara Kubitschek, que são as 3 escolas públicas que formam professores. Bom, a sua dúvida agora virou a minha dúvida também. Vamos em frente. Prometo correr atrás da resposta. Vou consultar a inteligência artificial. Se me permite, aqui, deputado Luiz Paulo, por acaso fui uma normalista. Estudei no Colégio Júlia Kubitschek, que é aqui no centro, que é outra escola também de formação de professor. Eu já tinha saído da escola técnica. Mas, normalmente, esse nome normal, ele causa esse estranhamento, inclusive em nós, que estudamos nessas escolas. A divisão fica entre ensino médio geral e ensino médio normal mesmo. Agora, o que, às vezes, né, ocorre é usar o termo normalista, que dá uma diferenciação. O curso de formação de normalistas pode ser algo, mas, honestamente, eu acho que também é o nome do curso. Sempre foi assim, é um dos cursos de formação de educação mais tradicionais do país. Continua sendo o mesmo nome. E que se diga, né, a formatação da deputada Zeidan aqui é importantíssima, porque esses colégios vêm sofrendo um processo de precarização e não necessariamente a pedagogia da formação do ensino superior ela compreende a didática de ensino para as nossas crianças. A expertise desse tema está ainda prioritariamente nos cursos de normalista. Então, né, a pedagogia das universidades ela vem se intensificando para não ser apenas de gestão escolar, mas ser também de didática de ensino e aprendizagem. Então, isso tem sido uma tônica e, com o tempo, as escolas não têm. Por exemplo, até mesmo de financiamento, você não tem uma rede, você tem financiamento para escolas técnicas e financiamento para escolas gerais. Muitas vezes você não tem um fomento direto a essas escolas, então elas vêm diminuindo, e eu acho que é por isso que a deputada Zeidan tenta resgatar não apenas a série dos anos dourados e, né, os namoros entre as normalistas e os estudantes da escola militar, mas acho que a importância da alfabetização das nossas crianças. Essa troca, eu fiz por curiosidade, né? Mas toca num ponto importante, porque os professores de nível superior, né, eles não se especializam na pedagogia, na didática de ensino do primeiro grau, que seria a tarefa das normalistas. E a gente precisa resolver uma questão que a senhora acabou de levantar. No Propag, 2% da dívida anualmente terá que ser investido no ensino médio. A gente tinha que ter uma forma de colocar aí os cursos de normalistas também, né? Porque é ensino médio. E tem um papel relevante. E você veja que até hoje eu sei decor as escolas normais que existiam, porque eram importantíssimas. Né? Importantíssimas. O Instituto de Educação era uma referência nacional. Né? E seguem sendo, né? Porque embora a gente tenha cada vez mais ampliação das vagas da pedagogia, quem supre o ensino básico, de fato, são as normalistas, especialmente fora dos grandes centros. Perfeito, mas vamos trabalhar isso. Mas respondendo, deputado, tem a ver com como eu estava suspeitando, normal é ligado à norma pedagógica. Então, é ensinar segundo as normas pedagógicas. O que fortalece a tese que a Dani acabou de levantar. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado.
O projeto número 15 foi retirado de pauta ao pedido do autor e o projeto número 16 foi retirado de pauta a pedido do relator. Vamos ao projeto número 17 da pauta, projeto de lei número 5968 de 2025, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas do setor de siderurgia instaladas no estado do Rio de Janeiro exigirem documentação fiscal comprobatória de origem de ferros velhos, sucateiros ou empresas de reciclagem de metais e da outras providências. O parecer do deputado Rodrigo Amorim, pela constitucionalidade com emendas em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente Sara Pôncio, nós estudamos esse projeto e vimos o seguinte: projeto semelhante do deputado Rodrigo Amorim, de número 4804, ele pegou pela prejudicabilidade em vista de 3 leis anteriores que falam exatamente sobre isso, né? Determinar a origem comprovatória dos materiais de ferros velhos, sucatas, etc. Então, há 3 leis sobre o assunto. Aí o deputado Amorim foi fazer uma lei semelhante a essa e tomou o parecer pela prejudicabilidade. Então, eu veria, em primeira opção, um parecer também pela prejudicabilidade em vista das 3 leis e do precedente do PL do deputado Amorim. Caso não haja acordo em relação a isso, a gente podia pedir vista para tentar ver... Eu vou pedir vista. Vossa Excelência mesmo vai pedir? Então, vista. Pronto. Então, está concedido vista. Então, depois a gente passa para Vossa Excelência quais são as leis para ajudar a Vossa Assessoria. Perfeito. Projeto número 18 da pauta, projeto de lei número 5880 de 2025, de autoria do deputado Marcelo Dino, que institui o Programa Estadual de Conservação, Monitoramento e Educação Ambiental sobre os recifes da Costa Verde e das outras providências. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Para parabenizar o deputado Marcelo Dino, que está ousando ocupar um espaço que era privativo do deputado Carlos Mink. Eu só para ele parabenizar. Pelo amor de Deus, faz isso não. Não me faz isso comigo não, jamais. Mais alguém para discutir a matéria? Não, Para discutir, presidente. Ah, bom. Para discutir, deputado Marcelo Dino, Quer falar, Mink? autor. Pode falar, Mink. Não, é rapidinho. O projeto, quer dizer que o projeto é bom. O projeto, sem dúvida, é bom. A emenda modificativa, ela diz que o Poder Executivo deverá destinar recursos de acordo com o artigo 2º, mas não diz, do parágrafo 2º, mas não diz de qual lei. Desculpe, o parágrafo 2º não diz de qual artigo. Então, era só uma questão de... Outra coisa é o seguinte, esse deverá... tem uma questão que eu queria colocar para todos, que é o seguinte: o FECAM, ele tem um conselho deliberativo, que decide quais projetos serão aprovados ou não. Esse conselho tem pessoas do governo, tem a Firjan, tem a universidade, tem a Rede da Mata Atlântica, etc. Né? Nós criamos, na Constituição Estadual, o FECAM e as leis que regulamentam. Esse projeto é, sem dúvida nenhuma, elencável, mas ele tem que ser aprovado, porque o FECAM tem um recurso X. Então, chegam vários projetos de prefeituras, de secretarias, de universidades, etc., etc. Então, o presidente, que é o secretário, no caso, o secretário do Ambiente, ele põe na pauta e os projetos são votados. Né? Eu, durante vários anos, presidi esse conselho deliberativo. Então, o que acontece? Alguns projetos são aprovados com valor menor, outros até se convencem que é maior, outros não são aprovados. Então, essa questão que deverá é que não depende só do Executivo aprovar. Esse Conselho tem que aprovar. Então, eu acho que poderá contar, sim, porque ele é elencável para o que a Constituição e que a lei diz que podem ser financiados pelo FECAM projetos tais. Como estava antes, no projeto original do deputado Marcelo Dino,
O artigo 3º é: o Poder Executivo poderá destinar recursos para o FECAM. Estava melhor assim. Porque quando diz deverá... É só manter a redação original. Manter a redação original está melhor, porque você já está impondo uma coisa do governo que não depende só do governo, porque esse conselho que decide tem entidades que não são governamentais. Estava melhor o original. Na realidade, quando nós fizemos esse projeto aqui, deputado, foi exatamente porque é um local que eu frequento muito. Eu já encontrei até a Sara lá. E eu frequento aquela região desde 14 anos. Eu não consigo ver o que eu via no passado. Tanto é que eu venho batendo muito na questão da balneabilidade também, que está uma vergonha em Angra dos Reis, as valas negras que desembarcam direto nas praias, como Garatucaia, Abraão e tantas outras que eu vou ficar aqui falando, tantos que vem acontecendo. Então, a questão da preservação daquela região, como diz o nosso presidente, que ali é Cancún do Brasil, eu faço cada projeto ali com muito carinho, com muito apreço, para que possamos realmente preservar a natureza. E esse projeto vai exatamente encontrar isso, para que a gente possa promover atividades educacionais e tantas outras ações de monitoramento, para que a gente possa aprimorar. Mas aceito a ideia de Vossa Excelência. Vossa Excelência. O relator é o deputado Amorim. Sim. Vossa Excelência pode designar o Carlos Eu vou designar o e deputado... a gente aprovar pela constitucionalidade pura. Sim. Então, eu vou designar Vossa Excelência para a relatoria e a gente faz esse ajuste com as emendas. Concorda, Marcelo Dino? Okay, mantém concordo, o projeto concordo. original como está. Sim, só mudar a palavra e ajeitar... Não, mantém o original. Constitucionalidade sem emenda. Constitucionalidade pura. Constitucionalidade Perfeito. pura, Tá sem bom. emenda. Projeto número 19 da pauta. Projeto de lei número 4280 de 2024, de autoria do deputado Dionísio Lins, que altera a lei 5340 de 1 de dezembro de 2008, a qual dispõe sobre a colocação de instalação subterrânea no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para discutir. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputada Élica Takimoto. Presidenta, há na casa um projeto de lei número 2776/2023 que, abre aspas, foi a emenda, altera a lei estadual número 5340 de 1º de dezembro de 2008, que dispõe sobre a colocação de instalação subterrânea no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para determinar a obrigatoriedade de que, nos novos empreendimentos públicos e privados licenciados no Estado do Rio de Janeiro, as redes de telefonia, de dados, de iluminação pública e de energia elétrica domiciliar sejam subterrâneas. Estabelece prazo escalonado para a substituição das redes aéreas por subterrâneas e dá outras providências. Esse projeto de lei é da autoria do deputado Mink. Então, eu creio, é o mesmo objeto. Então, seria uma anexação a esse projeto de lei citado. Tendo o cuidado, depois da anexação, de ver a constitucionalidade da matéria, porque aqui tentou-se, no substitutivo, corrigir, porque isso é competência específica dos municípios, dos 92 municípios. Então, eu vou designar a deputada... Só na redação. Vou designar a deputada Élica Takimoto como relatora do projeto para fazer esse novo parecer. Ok. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Aprovou a anexação. Isso. O novo parecer da Élica. Ok. Projeto 20 da pauta, de relatoria do deputado Fred Pacheco. Projeto de lei número 4196 de 2024, de autoria da deputada Marina do MST, que dispõe sobre a implementação de políticas públicas para apoiar e proteger as mulheres que vivem em comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, visando erradicar a violência de gênero e promover a igualdade de direitos nessas comunidades. O parecer do deputado Fred Pacheco é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu nunca vi esse santo. São Carlos, putz.
Na internet. Projeto número 21 da pauta, projeto de lei número 6322 de 2025, de autoria do deputado Tiago Galhaço, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial o dia de São Carlo Acutis, padroeiro da internet e anjo da juventude. Parecer do deputado Fred Pacheco pela juridicidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Número 22 da pauta, projeto de lei número 6590 de 2025, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial o Dia Estadual do Mestre de Jiu-Jitsu. Parecer do deputado Fred Pacheco pela juridicidade com emenda. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Élica, em seguida, o deputado Mink. Presidente, a lei número 10.776, de 14 de maio de 2025, que, abre aspas, lendo a emenda, altera a lei estadual número 5645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação das datas comemorativas no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro para instituir o Dia Estadual do Professor de Jiu-Jitsu, a ser comemorado no dia 9 de setembro anualmente. De autoria dos deputados Renan Jordi, Dionísio Lins, Sara Pôncio e Yuri. Pode-se argumentar que um fala de professor e outro fala de mestre, mas na própria justificativa do projeto, número 6590 de 2025, fala que mestre é sinônimo de professor de jiu-jitsu. Então, creio que é pela prejudicabilidade por conta da lei citada. Luiz Paulo, quer discutir? Não há dúvida nenhuma, né? Está resolvido. Porque poderia levar um argumento se em jiu-jitsu o faixa preta Assim, dentro do jiu-jitsu fosse mestre. Mas no existe sentido uma que está aqui, mestre e professor, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É porque eu faço jiu-jitsu, né? E no jiu-jitsu realmente tem uma diferença entre a pessoa que dá aula e o seu mestre. Mas, realmente, Olha só. tem umas... Eu acho que eu vou pedir vista, porque eu vou consultar o meu mestre no jiu-jitsu para perguntar, porque realmente tem uma diferença. Dentro das academias de jiu-jitsu tem os professores que ensinam e, normalmente, a gente tem um mestre, que é o mestre em si Se me permite da uma arte parte. marcial. Mas olha só, volto a dizer. Mestre é uma palavra genérica. Porque a rigor, para ser mestre, tem que ter feito o mestrado. Mas todo mundo que dá aula, a gente chama de mestre. E a senhora é lutadora de jiu-jitsu. Em geral, as lutas marciais, a gradação são as faixas, os títulos, e não a diferenciação entre professor e mestre. Eu não luto nada, né? O que eu acompanho. Primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, faixa branca, azul, vermelha, amarela, até chegar à faixa preta. Essa que é a gradação, e não a diferença de mestre e professor. Mas se a senhora tem um mestre, eu me curvo a palavra do que o seu mestre mandar, faremos todos. Eu queria contribuir com esse debate um pouco. Eu fico realmente na dúvida, concordando com as argumentações aqui, se criar um outro dia, se não anexava, colocava no mesmo dia. Né? Mas, de fato, há uma diferença no jiu-jitsu em relação a professores e mestres. Porque o mestre, ele... Não luto, mas já fiz um pouco de Muay Thai há muitos anos atrás. Mas no jiu-jitsu, você tem que ter tempo de ensino para ser mestre, assim como na cultura popular. Eu, recentemente, inclusive, fui num projeto encantador que tem ali na Providência de Formação de Jovens, da qual o professor mestre, o professor Ney,
ele se tornou mestre ali. Ele ganhou a 3ª graduação dentro da faixa preta. Eu, por exemplo, até aquele momento, não sabia que o final não era faixa preta. Que depois da faixa preta você vai ganhando linhas nessa faixa. Então, de fato, há diferença. Mas eu não consigo opinar se o tema faria com criar um novo dia, se a gente não colocava no mesmo dia, trazendo no corpo da lei a diferenciação. O professor é aquele graduado que ensina, mestre é aquele que acumula conhecimentos ao longo dos anos e forma novos professores. Realmente não é um mestre do ponto de vista acadêmico-científico, mas do ponto de vista do acúmulo filosófico e popular, é um mestre. Então, eu vou conceder vista para o meu próprio gabinete para a gente consultar essa questão. Projeto 23 da pauta, projeto de lei número 4902/2021, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que altera o inciso 23 do artigo 40 da Lei número 2.657, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e da outras providências. O parecer do deputado Fred Pacheco é pela juridicidade com emenda. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Élica. Presidenta, acho que é uma possível anexação ao projeto de lei 1564-A de 2016. Esse projeto altera a lei número 2657, de 26 de dezembro de 1996, para dispor sobre a inclusão de novos tipos de deficiência para fins de isenção do ICMS na aquisição de veículo, da autoria do deputado Márcio Pacheco. E aí, na linha 23 fala de aquisição do veículo automotor novo quando adquirido por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal para seu uso pessoal, limitado a um veículo por beneficiário e desde que o mesmo não tenha adquirido veículo com isenção ou não incidência do ICMS em prazo inferior a 2 anos. Igualzinho, doutor. Igualzinho. Vou designar a deputada Élica como a nova relatora e apresentando o novo parecer pela anexação. Mas ela, naquele transtorno psíquico, na leitura ali, ela falou problemas mentais, pô. Problema mental é psíquico, pô. Sim. Exatamente. É só mudança de adjetivo. Está clara a anexação. Então, está clara a anexação. Novo parecer, deputada Élica Takimoto, pela anexação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado a anexação. Projeto 24 da pauta, projeto de lei número 5465 de 2025, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo, que dispõe sobre a proibição do uso de substâncias químicas nocivas a animais domésticos em serviços de sanitização, dedetização, desculpinização e similares realizados em condomínios no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é meu parecer pela juridicidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Deputada, só uma pergunta. Eu não li toda as vossas emendas, que são várias. O projeto é muito bom, muito bom. Eu só colocaria uma emenda dizendo que não tem a substância química nos animais e a pessoas também. Afinal, temos que proteger tanto os nossos pets quanto os nossos filhos, netos, etc, etc. E a nós mesmos. E a nós mesmos. E a nós mesmos, né? Porque realmente esses produtos... Eu vou fazer essa alteração. É só acrescentar isso, porque eu acho razoável, né? Perfeito, vou acrescentar isso. Em discussão... Não, mais... Peraí. Ele está dizendo que numa das emendas tem isso. Acho que já Saúde tem, então, humana. né? Parece que já tem. Tem. Perfeito, Estabelece então. a saúde humana e animal e dá animal. outras providências. Então, afinal, já tem. Mas não custava trazer para a emenda. Não custava trazer para emenda, Sim. porque parece que o projeto é só Sobre os animais. sobre os animais. Perfeito. Então, pega isso e põe na emenda. Vou botar na emenda. Pronto. Perfeito. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Número 25 da pauta, projeto de lei número 3574 de 2024, de autoria da deputada Dani Balmer, que cria o programa de incentivo à atração de produções audiovisuais para o Estado do Rio de Janeiro.
Meu parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Élica Takimoto. Presidente, o projeto da Dani Balbi é maravilhoso, mas assim como é maravilhoso também o projeto de lei número 1998 de 2023, que, na minha opinião, é o mesmo objeto, que institui o Programa de Acesso Audiovisual no Estado do Rio de Janeiro, estabelece normas para o seu funcionamento e dá outras providências. Esse projeto da autoria da deputada Verônica Lima. No artigo 2º, ele coloca, né, que são objetivos do Programa de Acesso Audiovisual do Estado do Rio de Janeiro: garantir o pleno acesso de obras audiovisuais, especialmente brasileiras, à população fluminense, dispondo-lhes os meios e insumos necessários para produzir, gerir e difundir iniciativas culturais. E no 2º parágrafo coloca estimular o protagonismo social na elaboração e na gestão das políticas públicas do setor audiovisual. Então, o objeto é o mesmo. É idêntico. Aí creio que é pela anexação, o projeto Para de lei. discutir, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu estou concordando com a tese da deputada Élica Takimoto, que o 1998 de 23 tem muita similaridade com 3574. Mas ele tem um viés mais voltado, à formação e o acesso social. E aí, no intuito de conciliar a deputada Verônica e a deputada Dani, eu tinha proposto uma constitucionalidade com 5 emendas. E aí queria fazer uma proposta a Vossa Excelência. Encaminhar esse parecer, antes de a gente votar, tanto para a deputada Dani Balbi, quanto para a deputada Verônica, para ver se há acordo entre elas. Se houver, está resolvido com esse parecer. Deputado Luiz Paulo é mediador de conflito. Se não houver, vence o Vossa voto. Excelência não quer pedir vista para a gente tentar esse acordo? Perfeito. Então está concedido o pedido de vista para o gabinete do deputado Luiz Paulo. Eu vou entregar o meu voto separado a ambas. Se elas conciliarem, está resolvido. Perfeito. Se não tiver, a gente decide aqui no voto. Foi concedido vista? Projeto 26 da pauta, projeto de lei número 1331 de 2023, de autoria do deputado professor Josemar, que dispõe sobre o tratamento gratuito às pessoas e aos animais diagnosticados com esporotricose no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, o deputado Luiz Paulo. Meu parecer foi pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. 5 emendas. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Número 27 da pauta, projeto de lei número 2822 de 2023, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei número 8.612, de 6 de novembro de 2019, que cria o programa Lições de Primeiros Socorros na rede escolar em todo o Estado do Rio de Janeiro, da outras providências. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, meu parecer é pela legalidade com emendas, porque ele está modificando uma lei existente, 8.612, de 19. Esse é um tema até bastante recorrente aqui, socorrer as pessoas com engasgo, que, se não socorrido a tempo, pode levar ao óbito. Então, constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu vou pular agora a nossa pauta para a gente poder votar os blocos. Tem algum problema nos blocos? Que a gente já está passando a hora.
Vou chamar os trabalhos à ordem para a gente estar podendo votar os blocos. Mas, os outros projetos vai ficar para outro dia? Isso, por causa da hora. Tá por cada hora, tá Sim. bom. Alguém tem algum pedido para a gente retirar? Se me permite, senhora presidenta Sara, eu tenho um projeto, na minha pauta está um pouco confusa, que mudou a ordem, mas seria de número 30 na minha. O projeto de minha autoria, está até com relatoria da deputada Élica Takimoto. Ele tinha sido pedido vistas e foi ajustado a relatoria, se a gente É o puder... 31. Então é o 31. vamos falar dele? Né? O 31. Só ele apenas. Perfeito. Então, projeto 31 da pauta, projeto de lei número 6085 de 2025, de autoria da deputada Dani Monteiro, que institui o programa Lá nas Escolas, é assim que fala, deputada? Na Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Na verdade eu pedi a vista. Eu vou continuar com o parecer de constitucionalidade com emendas em discussão. É seu, né? É o seu parecer, verdade. Condicionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agradeço a deputada Sara Ponce e a deputada Élica também, que produziram a relatoria e ajustaram. Muito obrigada. Senhora presidente, estou pedindo para retirar os 50. 50. Blocos, né? Os blocos. Os blocos. Tá. Por isso que eu estou pedindo para retirar Tá, os entendi. É seu mesmo. Então, vamos chamar os trabalhos à ordem mais uma vez para a gente botar os blocos de inconstitucionalidade. Do 36 ao 47. Bom dia, né? E boa tarde. Estão todos me ouvindo? Oi? Quem está? Tem alguém remoto? Quem que está falando remoto? Tá, que susto. É outra reunião que entrou aqui. Entendi. Entrou um fantasmagórico. Então, para a gente votar o bloco de inconstitucionalidade, do 36 ao 47, retirando o 41. Ok. É o obsessor. O presidente Rodrigo Amorim falou tanto do espírito obsessor que Quinto apareceu andar. uma voz aqui, de Quinto repente. andar, Luiz Paulo. É um espírito de uma obsessora. Então, Isso aqui não é comum. No outro prédio era muito comum. né? Tá Que muitos deputados, Tá assombrando deputadas aqui que vão já, embora Légia. continuam com seus espíritos lá. Mas aqui é mais bancário. Em Então. votação, os projetos de inconstitucionalidade do 36 ao 47, retirando o 41 que foi retirado de pauta. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora, sobre o bloco de anexação, é do 48 ao 52, retirando o 50, que foi retirado de pauta. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos para o bloco de prejudicabilidade, do 53 ao 59, e foi retirado de pauta o 57 e o 53. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado nossos trabalhos.